Saudações a todos. Quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação neste culto promovido pela Igreja Batista de Lajes do Banco, através do Facebook, culto online. E quero lhe dizer que a vitória chegou. Em Deus está decretado a sua vitória. Se você acredita, diga amém. Baseado no que já expressamos aqui nesta noite, gostaria de trazer à memória para todos vocês o livro de Daniel, do profeta Daniel. E no primeiro capítulo a gente já vê o grande desafio daquele jovem. O rei decretou para que eles comessem do manjar que era servido ali no palácio real. Mas, portanto, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Portanto, ele foi um jovem determinado, um jovem de propósito. E o decreto do rei não atingiu a sua vida porque ele preferiu obedecer a Deus e não se contaminar com as imundícias que eram colocadas ali no palácio. Você também pode, decretar o decreto de Deus de vitória na sua vida, não se contaminando com este mundo, pois o Salmo 1 está bem explícito para você. Bem-aventurado o varão, a varoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Cristo Jesus está decretada a sua vitória. Deus é o Deus das causas impossíveis. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, de problema de saúde, problema conjugal, problema financeiro, qualquer que seja a área do seu problema, tenho a certeza e a plena convicção que em Deus está decretada a sua vitória. É preciso que você tenha a atitude como o jovem Daniel teve, de se abster das coisas imundas deste mundo, não se conformando, para que você seja em Cristo mais que vencedor. O segundo propósito desta noite está no capítulo 2, onde aqui o sonho de Nabucodonosor fez com que ele decretasse que aquele astrólogo ou mago que não desvendasse o seu sonho, sofreria a morte. Aqui está também outro decreto, mas nós temos a certeza que o decreto que funciona na vida do crente é o decreto que vem de Deus, porque Daniel sofreu aqui uma perseguição, e no entanto, quando ele soube que o decreto do rei era para exterminar todos os profetas que não desvendasse o sonho que ele teve, Daniel clamou a Deus. E Deus assim revelou o sonho de Nabucodonosor e Daniel glorificou a Deus e pôde assim constatar o poder de Deus. Portanto, aqui nós temos o resultado de que o decreto que é infalível é o decreto de Deus. Aqui Nabucodonosor tramou que poderia ceifar a vida de Daniel como os outros astrólogos e magos, mas a gente tem a plena convicção e a certeza de que o decreto de Deus na vida de Daniel não falha, e o decreto de Deus é de vitória para a sua vida. Seja como Daniel, no primeiro capítulo ele se absteve, no segundo capítulo ele recorreu a Deus. Nós temos também a sequência aqui de Daniel no capítulo 3, amados e abençoados. Aqui o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro e o decreto do rei Nabucodonosor é exterminar todos que não adorassem aquela estátua. Portanto, ali estavam os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. O decreto era de morte para quem não adorasse ao Deus construído por Nabucodonosor. Mas o decreto de Deus era livrar os jovens da fornalha, e foi o que aconteceu. O rei Nabucodonosor lançou Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha de fogo. Mas o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidenego, os livrou, mostrando o verdadeiro Deus. E o rei Nabucodonosor, diante desse milagre, diante desse feito, ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E aí ele agora faz um novo decreto, pedindo ao povo para que adorassem ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque, de Sadraque e Abidenego. Assim vai acontecer com você. É preciso que você tenha essa atitude de coragem, de braveza,
como os amigos de Daniel tiveram. Você precisa também confessar e declarar que o Deus que você segue livrará da fornalha, livrará dos problemas, dos ataques infernais, porque Ele está lutando, guerreando ao seu favor. O decreto de Deus é que você seja vitorioso em Cristo Jesus. E nós temos a plena convicção, a plena certeza que o inimigo pode até tentar, pode até decretar o seu luto, pode até decretar a sua derrota, mas em Cristo você é mais que vencedor, pelo nome do Senhor que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Continuando aqui os decretos, amados abençoados, por mais que você esteja passando por situações difíceis, por problemas, qualquer que seja esse problema, tenha plena convicção de que você será vitorioso em Cristo Jesus, porque em Deus está decretado a sua vitória. O pensador Fernando Sabino, certa vez, escreveu: no final sempre dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Baseado nesta frase de Fernando Sabino, eu gostaria de mostrar também para vocês o resultado daquele decreto quando é para lhe perseguir, quando é de alguém que é para lhe caluniar. Daniel tinha as suas qualidades por ser um jovem inteligente, um jovem cheio de unção, da graça de Deus, porque ele teve uma atitude de se abster, de se contaminar com as iguarias do rei, de ser um jovem marcando a sua geração positivamente com o seu testemunho. Por conta disto, desse testemunho e desta ascensão de Daniel, de galgar grandes cargos, por ter a confiança do rei Nabucodonosor, assim, no capítulo 4, a gente pôde observar também mais um decreto que foi negativado pelo nome do Senhor. Enquanto Nabucodonosor queria saber da resposta do seu sonho, da grande árvore que alimentava todos, aqui Daniel mostrou o resultado daquele sonho. E por conta de o rei Nabucodonosor não glorificar a Deus, ele teve que ir para o campo comer capim. Então é assim que acontece com seus inimigos que tramam contra você, que tentam tirar sua vida. Eles serão rebaixados, porque o único que devemos honra, louvor e adoração é o nosso Deus. E o rei Nabucodonosor teve que aprender esta grande lição, porque ele não glorificou a Deus, ele teve que ir para o campo comer capim como boi. Mas em Cristo Jesus, em Deus, está decretada a sua vitória. Eu tenho a plena convicção e a certeza de que o mundo verá o brilho de Cristo na sua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Todo testemunhará a sua vitória, e temos a plena convicção e certeza de que o Senhor Jesus pelejará por você. E aqui, para concluir a nossa reflexão, a nossa mensagem nesta noite, pois a vitória chegou na sua vida, nós temos aqui o resultado que os inimigos de Daniel ficaram com muita inveja e tramaram planos para que Daniel fosse morto. E aqui a gente observa o texto do capítulo 6, que eles não encontraram falhas em Daniel, a não ser o culto, a intimidade que ele tinha para com Deus. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e foi a única maneira que os inimigos encontraram de tentar decretar a morte de Daniel. Mas mesmo assim a gente pôde observar que houve o triunfo, porque o decreto de Deus foi um decreto de vida para com Daniel, e o decreto de Deus nesta noite também é um decreto de vida para você. É preciso somente você crer que Jesus Cristo fará maravilha na sua vida. Decreto do rei para Daniel era de morte. Ele foi jogado na cova dos leões, mas o decreto de Deus foi de vida. Deus assim protegeu Daniel, assim como protegeu Daniel, também protegerá você de todas as astúcias ciladas do inimigo. É preciso que você só apenas dê um passo de fé, tenha essas atitudes que Daniel teve, de não se contaminar com este mundo, porque o nosso Deus estará honrando você aqui e principalmente na eternidade. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Que Cristo Jesus esteja abençoando todo o seu lar, e que o anjo do Senhor acampe ao redor
para que nenhum mal se suceda, nem praga alguma chegue à sua casa. Está decretada a sua vitória, porque em Deus você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado. Fique em paz. Em nome do Senhor.